Graça e paz, amém? Vamos a Deus por essa noite. E é sempre uma alegria, poder estar reunido com os irmãos. É uma alegria poder estar reunido com a igreja de Jesus nesses dias, E ouvir tudo aquilo que o Senhor, Ele tem reservado e preparado para as nossas vidas. Louvava ao Senhor porque diante de tanta distração, de tantas coisas, o Senhor ainda continua falando e sempre Ele é fiel na sua palavra. Hoje pela manhã nós tivemos um tempo de adoração ao Senhor e o Senhor se manifestou. Eu costumo dizer, sempre que subo aqui, é que Ele sempre tem uma porção nova, Ele sempre tem uma graça nova para as nossas vidas. E não há sombra de dúvidas que existe uma porção nova de Deus para as nossas vidas nessa noite. Não há dúvidas de que o Senhor, Ele reservou este tempo para ter um encontro comigo e com você. Mas depende de mim e depende de você o desejo, o anseio de encontrar-se com Ele e dar a Ele tudo o que temos. Amém? Quero ler uma palavra com vocês que está no Evangelho de João, capítulo de número 11, texto muito conhecido, uma passagem muito conhecida. Evangelho de João, capítulo 11. Nada do que vamos falar aqui nessa noite é novo. É porque não existe nada novo debaixo do céu. Tudo já nos foi revelado. Quero compartilhar com vocês uma palavra muito simples. E no meu coração havia um temor muito grande de falar, de liberar essa palavra. Mas enquanto nós cantávamos, enquanto nós adorávamos ao Senhor, o Senhor, Ele foi ministrando um pouco mais no meu coração. E aí quando o pastor Márcio veio aqui em cima, ele foi falando de uma mulher chamada Maria. Então é sobre esta família que eu quero falar nessa noite, culto da família. Quero falar de uma família, Marta, Maria e Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11, o verso 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava muito enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer ao Senhor: eis que está enfermo aquele quem tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distanciava de Jerusalém quase 15 estádios, aproximadamente 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta ao Senhor: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria: eu sei
que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e que quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Quero nessa noite compartilhar esta simples palavra ao seu coração, falando do encontro desta família com Jesus. E ela é composta por 3 pessoas. Não é uma família muito grande, não era uma família, como o pastor disse aqui, uma família riquíssima, mas era uma família muito simples, como a minha e talvez como a sua família. Era uma família composta de irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Mas o texto vai dizer que Jesus amava essa família. Jesus tinha um carinho especial por esta família. E os encontros que eles foram tendo com Jesus, na narrativa de todos os evangelhos, como a vida deles foi sendo reconfigurada, a cada encontro que esta família tinha com Jesus, eles tinham um encontro diferente. A cada encontro que eles tinham com Jesus, algo mudava dentro de cada um deles. Certamente, se nós fôssemos fazer aqui nessa noite uma enquete de qual família era mais próxima de Jesus, eu não tenho dúvidas de que a família de Lázaro, Marta e Maria, ela estaria no seu top 3 das famílias mais próximas de Jesus. É muito curioso que apenas 3 vezes, somente 3 vezes, os evangelhos vão registrar alguma coisa sobre esta família. Nem todos os evangelhos vão falar acerca desta família. Só apenas 2 evangelhos vão falar, mas por 3 vezes eles vão citar um encontro diferente com Jesus. A impressão é que temos é que Jesus e eles eram muito próximos, eram muito amigos. E a primeira ocasião em que esta família se encontra com Jesus é em Lucas capítulo 10. As escrituras, elas vão dizer que Jesus entra em Betânia, entra na casa de Marta e Maria, e então ele vai ter com esta família, e Marta, ao receber Jesus, ao receber a sua comitiva, ela vai preparar um jantar, vai preparar algo para ele se alimentar, ao ponto de que Maria, ela corre aos pés de Jesus, e ali ela fica ouvindo as instruções do mestre. Lázaro está assentado à mesa também ouvindo, mas Marta, ela está correndo de um lado para o outro, tentando provar alguma coisa para Jesus. Na segunda ocasião é o texto em que nós acabamos de ler. João capítulo 11 vai falar deste segundo encontro com Jesus e esta família. Mas este segundo encontro vai falar da enfermidade de Lázaro, da morte e da ressurreição de Lázaro. E o terceiro encontro que Jesus tem com essa família é o capítulo seguinte. Evangelho de João, capítulo 12, vai dizer que nesta ocasião faltavam 6 dias antes da Páscoa e Jesus volta a Betânia. Marta vai estar novamente servindo a Jesus, Lázaro vai estar assentado à mesa. E a minha pergunta nessa noite a você: Maria, como você acha que estava? Aos pés de Jesus. Nestes 3 encontros, Marta, ela corre de um lado para o outro, tentando provar alguma coisa para o mestre. Lázaro, em 2 encontros, ele está assentado à mesa, mas em um destes encontros, Jesus não se encontra em vida com Lázaro, porque agora ele está morto. Fazia 4 dias que ele estava sepultado. Mas Maria, nos 3 encontros, ela está aos pés de Jesus. E no terceiro encontro, Maria, ela faz algo diferente dos demais encontros. No primeiro encontro, Maria, ela simplesmente se assenta aos pés de Jesus. No segundo encontro, ela corre até Jesus
e chora, derrama suas lágrimas diante de Jesus. Mas no terceiro encontro, a Bíblia vai dizer que Maria, ela toma um unguento, um nardo muito caríssimo, muito puro. Ela quebra o vaso e ela unge os pés de Jesus. E aquilo causa espanto nas pessoas que estão dentro daquela casa. E no decorrer dessa atitude, Maria, ela vai dando algumas lições. Maria vai nos ensinando algumas lições de como nós podemos nos portar diante da presença do Senhor. E para a gente entender toda essa logística de Jesus com essa família, é bom nós compreendermos alguns detalhes geográficos nessa história. Jesus então vai nascer na cidade de Belém e ele vai crescer na cidade de Nazaré. Belém é uma região da Judéia próximo a Jerusalém. Já Nazaré é uma região da Galileia, é no outro extremo de Jerusalém, no outro extremo de Israel. Mas quando Jesus tem 30 anos de idade, então ele vai para Cafarnaum da Galileia, e lá Jesus vai estabelecer a sua residência física, porque agora ele já é um homem adulto, e agora então ele vai dar início ao seu ministério. E quando Jesus estabelece a sua residência em Cafarnaum, ele agora vai reunindo alguns dos seus discípulos, ele vai chamando os seus discípulos. E de Cafarnaum, da Galileia, para a região de Betânia, você tem dois caminhos a fazer. O primeiro é passando por Samaria. E passando por Samaria, você levaria apenas 7 dias para chegar em Betânia. Saindo de Cafarnaum até Betânia, você levaria 7 dias. O segundo é passando pelo caminho do mar, atual Jope, Tel Aviv, é o atual estado hoje de Israel. Esse caminho é um pouco mais distante, levariam 14 dias para você chegar até Betânia. E a maioria dos judeus, eles não gostavam de passar por Samaria, por conta dos conflitos étnicos, raciais, religiosos. E aí nós temos, por exemplo, João capítulo 4, quando João ele vai escrever, e para João ter, como um grande judeu, como um grande israelita, ter que escrever isso, João teve que reforçar, era necessário nós passarmos por Samaria. Ou seja, naquele dia não tinha desculpa dos judeus, não tinha como eles dizer, não, vamos por Tel Aviv, vamos por Jope, pelo caminho do mar. Não, Jesus naquele dia disse, é necessário nós passarmos por Samaria. Havia um propósito para eles entrarem naquela cidade. Os judeus, eles não tinham contato com os samaritanos, eles não passavam por Samaria, eles preferiam caminhar 14 dias e não passar por Samaria. Mas agora Jesus vem quebrando todos esses conceitos. Sabe o que é interessante? É que todas as vezes que você ler que Jesus está em Jerusalém, ele está pelo menos 14 dias longe de casa. É isso que a gente precisa entender nesse contexto, que ele está 14 dias para ir, 14 dias então para ele voltar para sua casa. Ele não estava viajando sozinho. Sempre que Jesus viajava, ele viajava com 12 homens à sua volta, e fora toda aquela multidão que às vezes o cercava e levava ele para mais perto de alguns lugares. Mas todas as vezes que ele se reunia com os seus discípulos, então eles chegavam em algum lugar. E para eles organizar tudo isso, essas viagens, às vezes eles precisavam dormir em alguns lugares. Às vezes eles precisavam ir para Jerusalém, e ali eles caminhavam em algumas aldeias próximas de Jerusalém, e para não voltar toda a vida para Cafarnaum, eles ficavam nessas aldeias, e é essa aldeia então que ele decide entrar, a aldeia de Betânia, aonde habitava Marta, Maria e seu irmão Lázaro.
É importante nós lembrarmos também que para eles, quando saíam das suas casas, saíam de Cafarnaum, eles saíam em torno de 6 horas da manhã, 7 horas eles já estavam caminhando. E para quem está caminhando um dia inteiro, levamos em consideração que 3 quilômetros faz uma grande diferença. Então eles não voltavam a Cafarnaum, eles entravam nessa aldeia e eles iam para Betânia. Betânia era um lugar de descanso. Betânia era um lugar onde Jesus tinha um lugar para repousar. Betânia era um lugar onde Jesus tinha grandes amigos em que ele podia desfrutar de talvez uma boa cama, uma boa alimentação, porque ali ele tinha amigos. Marta, Maria e Lázaro, eles tinham esse coração. E a primeira ocasião em que a Bíblia registra então esse encontro é justamente em Lucas capítulo 10. E agora nós precisamos entender na prática como é que isso funcionava. Você que é mulher de casa vai entender o que eu vou falar. Imagine que você está em casa, são 11 horas da manhã, e você ouve a campainha tocar, alguém batendo na sua porta, ou alguém batendo palma, e você vai atender. É Jesus e 12 discípulos. O que vai passar na cabeça de uma mulher dona de casa? Alguém arrisca? Vieram para comer, eu tenho que preparar uma comida para esse povo. E Jesus não vem sozinho, ele vem com uma galera, ele vem junto, ele vem acompanhado. E as escrituras, elas vão dizer que Marta, prontamente, ela corre para a cozinha. E ela vai preparar algo para Jesus, ela vai preparar algo para todo aquele pessoal. Sabe que eu vejo que, não é que Maria não tinha algumas responsabilidades também, não é que Maria era irresponsável, a questão é que quando Maria percebeu a oportunidade que ela tinha de receber Jesus na sua casa, Maria fixou no seu coração e disse: olha, eles até podem estar com fome, eles até podem estar famintos, mas nada é mais importante do que ter Jesus na minha casa. Eu vou ficar aos pés de Jesus, eu vou ficar aqui o tempo todo ouvindo todas as instruções que ele tem. E é isso que Maria faz. Só que a atitude de Maria, ela incomodou, ela perturbou a sua irmã, chamada Marta, porque Marta estava trabalhando, correndo, fazendo tantas coisas, e ela volta na sala e disse: ei Jesus, o senhor não se incomoda que a Maria está aí prestando atenção no culto, e eu estou ali fazendo o meu trabalho sozinho? Por que o senhor não diz para ela sair dali, ou se colocar no lugar dela e vir aqui me ajudar? Aí a resposta de Jesus é: Marta, Marta. Sabe que quando Jesus chama 2 vezes o nome, ele está tentando chamar a atenção de Marta. A Marta estava tão distraída que ele estava tentando recuperar a atenção dela e dizer: Marta, Marta, você está tão ocupada com tantas coisas, está tão ansiosa, você está querendo provar alguma coisa e você não precisa provar nada para ninguém, Marta, mas Maria escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado dela. Não adianta você vir aqui, insistir e pedir para que Maria vá para o seu lugar. Maria escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado. Mas quando eu leio isso me assusta um pouco, porque quando eu leio esse texto, logo no meu pensamento vem aquela pessoa que ela diz assim: Lucas, 24 horas do dia é muito pouco para mim. Eu precisaria no mínimo de umas 38 horas para poder resolver todos os meus problemas, para resolver toda a demanda que eu tenho, porque o dia está se tornando tão curto e eu não estou conseguindo resolver. Mas sabe o que me chama a atenção? É que quando eu penso que ela quer ter um tempo a mais, não é uma pessoa que não tem tempo para Deus,
Na minha cabeça logo passa, essa pessoa ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo na igreja, ela não tem tempo para Deus, ela só pensa no trabalho físico, ela só pensa em se envolver com coisas terrenas. Mas a grande verdade é que nesse texto, Jesus está falando com Marta. E a minha pergunta é: Marta estava trabalhando para quem? Era para Jesus. O que ela estava preparando era para Jesus. Marta estava preparando um alimento para Jesus, só que essa mesma Marta que estava preparando um alimento, ou estava trabalhando para Jesus, Jesus chama a atenção dela dizendo: Marta, Marta, você está muito ocupada, muito ansiosa. Marta, se tudo isso que você está fazendo, está tão agitada, distraída, envolvida com tantas coisas, e você está fazendo é só para trabalho, não adianta de nada. Se todo o tempo que você se dedica para mim é só para o serviço, nunca para a comunhão, você está perdendo seu tempo. Se todo o tempo que você dedica para mim é só produtividade, não para o relacionamento, ainda que você esteja trabalhando para mim, tudo isso não faz sentido na sua vida. Esta era a mensagem que Jesus estava passando. Se tudo aquilo que eu e você fizemos em nome de Jesus, em nome do Senhor, não for para o relacionamento, não for para a comunhão, tudo que nós estamos fazendo é tempo perdido. Porque uma coisa só é necessária, e o Senhor, Ele deseja que eu e você tenhamos esse relacionamento com Ele. Foi exatamente isso que o pastor Márcio falou. Ele quer que eu e você tenhamos um relacionamento íntimo, verdadeiro e duradouro com Ele. O reino de Deus, o serviço, ela é continuidade da comunhão e do relacionamento. Jesus estava dizendo: Marta, trabalhe para mim com muita alegria, se permita a você se envolver no trabalho, mas não deixe que isso roube de você o tempo de comunhão, o tempo de relacionamento e o tempo de intimidade comigo. Porque Maria, ela escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado dela. A segunda ocasião em que Jesus, ele se encontra com essa família, é o texto em que nós acabamos de ler. Jesus está na região da Judéia, e alguém corre na casa de Marta e Maria, Betânia, e disse: olha, Jesus está pela região, Ele está muito perto de nós, e a gente sabe o carinho, a gente sabe a compaixão que eles têm por vocês. E as escrituras vão dizer que Lázaro estava muito enfermo. Foi então que Marta e Maria, elas mandaram dizer a Jesus: olha, Lázaro está muito enfermo, vá até Betânia. Sabe, é como se Jesus estivesse pregando nas aldeias, e alguém chega em Jesus e disse: Jesus, muito bom dia, o senhor dá licença? É que nós viemos trazendo uma notícia, um recado de Marta e Maria. Lázaro, sabe Lázaro, seu amigo, está muito enfermo. Seria bom se o senhor desse uma passada em Betânia. Seria bom se o senhor fosse até a casa de Marta e Maria. Elas precisam do Senhor. Mas as escrituras vão dizer que Jesus, ele permanece por mais 2 dias no local onde ele está, e ele diz: não, isso não é para a morte, logo a gente já volta para lá. E agora Jesus, então, ele chega em Betânia, e quando ele chega em Betânia, novamente vão até a casa de Marta e Maria e dizem: Jesus entrou na cidade, Jesus está em Betânia. Sabe o que me chama a atenção? É que naquele exato momento, Marta se levantou de onde ela estava e correu ao encontro de Jesus. Marta, ela não ficou em casa parada, ela foi ao encontro de Jesus. E quando ela chega diante do Senhor, Marta vai dizer: Senhor, onde é que o Senhor estava? Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Na primeira ocasião que Marta teve, ela mandou mensageiros
avisar que Lázaro estava morto. Na segunda ocasião, Marta foi pessoalmente falar com Jesus. Sabe quais foram os erros da primeira ocasião? É que Marta terceirizou a comunicação com Jesus. Eu e você precisamos nesses dias tomar muito cuidado para não terceirizarmos a nossa comunicação com Jesus. É muito bom mandar uma mensagem para o pastor, é muito bom fazer uma ligação e dizer: pastor, ora pela minha casa, ora pela minha família, pastor, ora por isso, pastor, me abençoa por aquilo. Sendo que eu e você não precisamos terceirizar a nossa comunhão, eu e você não precisamos terceirizar para outras pessoas aquilo que eu e você podemos fazer todos os dias. É muito bom e Ele nos ouve, sempre que oramos por alguém, sempre que intercedemos por alguém, Ele nos ouve, mas a grande verdade é que Deus quer ter relacionamento comigo e com você. E quando eu e você tivermos um relacionamento com Ele, as coisas elas vão mudar na nossa vida. A segunda ocasião, no texto vai dizer que Marta se levanta e ela vai ter com Jesus e ela diz: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não estaria morto. Sabe o que Marta está dizendo nas entrelinhas? Que bonito, né, Jesus? Quando tu precisava de uma casa para dormir, para comer, para alimentar os teus discípulos, tu sabia direitinho o nosso endereço, né? Tu sabia exatamente aonde nós morávamos, tu chegava perto da noite, já cansado, ali tu sabia tudo isso. Mas agora que nós precisávamos, agora que nós mais precisávamos do Senhor, o Senhor não soube onde é que nós estávamos. O Senhor olha para Marta e diz: Marta, fica tranquila, teu irmão vai ressuscitar, Marta, tu crê nisso? E aí Marta, ela começa a dialogar e a interpelar com o Senhor, diz assim: claro, vai, eu sei que ela vai ressuscitar, na ressurreição do último dia. É como se eu dissesse para você: irmão, fica tranquilo, esta semana vai dar tudo certo. E aí você embaixo diz para mim: aham, no dia de São Nunca. A sua pouca fé, você não acredita mais nisso. Essa era a conversa de Jesus e de Marta. O Senhor disse: Marta, fica tranquila, o teu irmão ele vai ressuscitar. O que ela estava dizendo é: por que o Senhor não veio até Betânia? Por que o Senhor não veio quando nós lhe mandamos lhe chamar? Por que o Senhor não entrou na nossa casa? O Senhor sabia que Lázaro estava muito enfermo, o Senhor sabia que Lázaro lhe amava, nós mandamos lhe chamar. Por que o Senhor não entrou na nossa casa? Se o Senhor não tivesse saído de Betânia, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro estaria conosco. Era isso que Marta estava cobrando, em outras palavras, de Jesus. E Jesus vai reafirmando de novo, dizendo: Marta, o teu irmão vai ressuscitar, fique tranquila, o teu irmão vai ressuscitar. Mas Marta estava tão inquieta dentro dela, o coração dela estava tão turbulento, tão agitado, que ela não conseguia ouvir o que o Senhor estava dizendo. Sabe, Jesus estava olhando para ela: Marta, já que você falou em ressurreição, eu e você somos tão íntimos, você me conhece como um grande amigo, mas deixe-me apresentar para você numa dimensão que você não conhece. Marta, eu sou a própria ressurreição. Ei, Marta, abra os teus ouvidos, eu sou a própria ressurreição. Não, Jesus, o meu irmão, ele vai ressuscitar, é só no último dia. Sabe que nessa fala de Marta, Marta está puxando Jesus para o passado, e ela está puxando Jesus para o futuro. Na primeira fala, Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, no passado. A segunda fala é a ressurreição do último dia. Ela está levando Jesus para o futuro. Nós precisamos cuidar nesses dias, porque a nossa mente ela é enganosa. Ansiedade, ela provoca em nós lembranças do futuro, coisas que ainda não aconteceram, mas nós estamos tão preocupados, tão ansiosos que vai acontecer. Mas o Senhor está dizendo: não é sobre o que vai acontecer,
Ele estava falando para Marta: Marta, você precisa sossegar, você precisa descansar o seu coração nas minhas palavras, nas minhas instruções. Marta, ela estava vivendo uma polaridade com o passado e com o seu futuro. Marta, não é sobre o que aconteceu, não é sobre o que vai acontecer, é sobre agora, é sobre hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Se a gente não tiver cuidado, a nossa mente ela vai nos enganando. A gente fica com muita pressa do passado e muito preso, ou a gente fica muito preso ao futuro. E isso, excesso de passado pode produzir na gente depressão. Excesso de futuro pode produzir nas nossas vidas excessos de ansiedade. Sabe, Marta, ela estava tão ansiosa, tão preocupada, mas Jesus estava dizendo: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. E ela não conseguia entender isso. Jesus então vai deixando Marta de lado. Se Marta não quer ouvir, Jesus ele faz uma pergunta para Marta: mas e Maria? Maria está onde? O texto vai dizer que Marta responde dizendo: a Maria? Maria está em casa, está deprimida, ela também não suporta mais. Sabe, a mesma Maria que corre para os pés de Jesus, a mesma Maria que quando vê Jesus, ela se entrega, ela abandona tudo para ficar aos pés de Jesus, agora está em casa chorando, por conta da perda do irmão, por conta de que o irmão não estava mais com ela. Eu e você precisamos ter muito cuidado nesses dias, para não nos perdermos nas percas naturais da vida, nas coisas passageiras, porque o Senhor estava tentando dizer para aquelas duas mulheres, ou para aquela família: Lázaro, ele morreu, mas vocês continuam viva, vocês precisam ter vida, vocês precisam viver. Só que Jesus ele dá uma ordem para Marta, dizendo: vá chamar a Maria. E Marta saiu correndo, chamou Maria, e Maria agora está vindo, e ela vai ao encontro de Jesus, e quando ela vê Jesus, a atitude de Maria é um pouco diferente da atitude de Marta. Maria, ela se joga aos pés de Jesus, e ela derrama as suas lágrimas. O texto vai dizer que a Maria chegou e derramou-se diante do Senhor, e ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Sabe o que me chama a atenção? É que a mesma frase que Marta usou para Jesus, é a mesma frase que Maria agora está usando, é a mesma pergunta, é a mesma fala. Sabe o que há de diferente? É que Marta, quando vai falar com Jesus, ela está de pé, ansiosa, tentando colocar Jesus na parede e dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estava morto, não teria morrido. Maria, ela se joga aos pés de Jesus e ela diz: Senhor. A mesma fala, a diferença é que a motivação era diferente. A fala é a mesma, mas ela estava tentando explicar para Jesus: olha, eu reconheço a tua soberania. A fala de Marta, ela estava querendo argumentar com o Senhor. Sempre que eu e você tentarmos argumentar com Jesus, Ele vai argumentar com quem argumenta com Ele. Marta, ela tentou teologizar com Jesus sobre a ressurreição do último dia. O que é que Jesus fez? Teologizou com Marta também. Você quer falar sobre teologia? Então vamos falar, Marta, sobre teologia. Só que Maria, ela derramou-se aos pés de Jesus, ela chorou. E é exatamente nesse texto, pela única vez na Bíblia, que nós vamos ler que Jesus também chorou. Nós não vamos encontrar em outro texto falando que Jesus chorou, mas esse é o único texto que vai falar que Jesus também chorou. Por quê? Jesus chora com quem chora, Ele também discute com quem discute com Ele.
A diferença está como nós nos achegamos a Ele. A diferença está como nós nos portamos diante da sua presença. A gente precisa entender que quem argumenta com Jesus, Ele também vai argumentar. Quem chora com Ele, Ele também vai chorar. É a maneira que eu e você tratamos Jesus, é a maneira como Ele também nos trata. Sabe que o Senhor, Ele resiste quem o resiste. Mas as Escrituras, elas vão dizer que um coração contrito e quebrantado não alcançará a resistência do Senhor. Não há como nós termos a resistência do Senhor todas as vezes que chegarmos com o coração sincero, puro e verdadeiro diante do Senhor. Esse era o coração de Maria, a diferença de Marta e Maria. E o que me chama a atenção é que no final da fala de Marta, é onde, quando Jesus termina a fala, ele fala: onde está Marta? Maria? Maria está em casa, vá chamar. Marta volta para casa com o irmão ainda morto. Só que agora a segunda fala, a fala de Jesus no final diz: Maria, onde colocaram Lázaro? Aonde está Lázaro? Aonde está o teu irmão? Enquanto Jesus está conversando com Maria, Marta se aproxima, interrompe a conversa. Jesus, não, já cheira mal, já faz 4 dias. Na cabeça de Marta, Jesus estava atrasado. Na cabeça de Marta, Jesus chegou tarde demais. E não é essa a impressão que nós temos algumas vezes, é que Deus está atrasado. Já era para Ele estar cumprindo algumas coisas na minha vida, mas parece que nada acontece. Só que Jesus, Ele não dá ouvidos para o que Marta está falando, e Ele pergunta: onde colocaram Lázaro? Eles levam Jesus até a porta do túmulo, e Ele dá uma ordem: retirem a pedra. Retirem a pedra, Ele manda retirar a pedra, e Marta está na volta dizendo: ei Jesus, não adianta, já cheira mal, provavelmente o corpo já está em decomposição. Aí Jesus, Ele não dá ouvido para Marta, e Ele libera uma só palavra: Lázaro, vem para fora. Sabe, irmãos, a impressão é que eu tenho que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais angustiantes da nossa vida, em que nós pensamos que tudo está acabado, e pensamos que Jesus, Ele não está ouvindo a nossa oração, só uma palavra dEle é suficiente para colocar tudo em ordem. Somente uma palavra de Jesus, ela é suficiente para dizer: Lázaro, vem para fora. Pode até parecer, irmão, que Ele está atrasado. Pode até parecer que Jesus, Ele está chegando atrasado na sua vida, mas não. Ele está lá no tempo certo, na hora certa. Jesus está ali e Ele está dizendo: vem para fora. Algumas áreas da sua vida que já morreram, essa noite o Senhor está dizendo: vai ter vida, não vai morrer, não vai ficar prostrado, não vai morrer, não vai ficar assim, vai voltar à vida, porque uma palavra do Senhor, ela pode mudar tudo. Em casa, como é que Marta estava? Trabalhando, agitada, correndo de um lado para o outro. Maria está aos pés de Jesus. Isto acontece no primeiro encontro de Jesus com essa família. No segundo encontro, agora é na sociedade, agora é na rua, é na vida pública. O primeiro encontro de Jesus é dentro de casa, no secreto. Jesus se encontrou com aquela família, Marta corre de um lado para o outro, Maria serve Jesus, Maria está aos pés de Jesus. Mas agora nesse segundo encontro, é na rua, é no meio da cidade, é na via pública. Jesus se encontra com ela. E como que Marta está? Preocupada, ansiosa, desesperada e distraída. Maria está como? Aos pés de Jesus. A gente precisa entender esse tipo de gente que nós somos diante da sociedade, ou no meio da igreja.
Isso vai revelar muito como nós somos dentro da nossa casa. Sabe que às vezes eu fico me pensando, poxa vida, às vezes o grupo de louvor, ele canta, ele expressa, levanta a mão, irmão, joga a mão para cima, dá glória a Deus, o pregador, ele pede, irmão, se você acredita, levanta a mão. Sabe que isso tem muito a ver com a vida que a gente tem dentro da nossa casa, porque estava revelando como elas eram no secreto. Maria no secreto vai para os pés de Jesus. Marta, ela não tem muita prática de oração. Marta, ela não tem muita prática de adoração dentro de casa. Então o tipo de cristão que eu sou dentro da igreja, ela reflete ou ela sinaliza o tipo de cristão que eu sou em casa. O tipo de cristão que eu sou na sociedade revela o tipo de cristão que eu sou dentro da minha casa. A proposta de culto na nova aliança, ela ressignificou as nossas vidas. A samaritana, quando ela vai ter com Jesus, ela tem aquela conversa com Jesus no capítulo 4, ela fica preocupada, ela disse, Senhor, tem a ver com Gerezim, tem a ver com Jerusalém, é no monte, é em Jerusalém, como é que é isso? Está uma bagunça dentro da minha cabeça, eu não estou conseguindo resolver isso. O que é que Jesus diz para essa mulher? Mulher, a estação mudou, agora é outra estação. A hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem a ver com um lugar, tem a ver com uma cultura de vida, tem a ver com o estilo de vida que você leva dentro da sua casa. Não é no monte, não é na igreja, é como você se porta dentro da sua casa, vai revelar o homem e a mulher que você é na sociedade. Ou seja, não tem a ver com o que eu faço em cima dessa plataforma, tem a ver com o que eu me torno amanhã, na segunda-feira, quando eu saio desse lugar, quando eu saio desse auditório e estou na minha casa, ou estou entre os meus amigos. Revela o homem que eu sou, a pessoa que eu sou diante do Senhor. Então nesses dias eu não me preocupo mais com aqueles que levantam as mãos, com aqueles que estão indiferentes, porque isso só está revelando o homem e a mulher que somos diante do Senhor. O Senhor estava dizendo, Marta, você está ansiosa, você corre de um lado para o outro, a forma como eu me comporto lá na rua, revela como eu me comporto dentro da minha casa. E agora o capítulo 11 de João, ele vai encerrar com essa família vivendo algo sobrenatural, porque quando Jesus dá a ordem para que Lázaro venha para fora, Marta e nem Maria estavam acreditando, mas quando todo mundo viu, eles se encheram de íntimo temor dentro deles, porque o nome de Jesus estava sendo glorificado sobre a morte de Lázaro. E encerra o capítulo 11, e quando inicia o capítulo 12, as escrituras vão dizer que Jesus então volta a Betânia. Há um espaço de tempo aqui, Jesus ele ressuscita esse homem chamado Lázaro, vai para outras aldeias, prega, e agora ele está voltando. E o capítulo 12 inicia dizendo que 6 dias antes da Páscoa, sabe o que é isso? 6 dias antes da crucificação, 6 dias antes de Jesus ser crucificado, ele volta na casa de Marta, Maria e Lázaro. Como vocês acham que estava Marta nesse encontro? Ocupada, distraída, correndo de um lado para o outro. Lázaro está sentado à mesa, ressuscitado. Ele está sentado à mesa, ouvindo as instruções. E Maria, novamente, ela está agora aos pés de Jesus. Só que, desta vez, Maria, ela vem de uma forma totalmente diferente. No primeiro encontro, Maria só ouve as instruções. Maria não tem outra reação, ela só ouve. Ela só se alegra. Na segunda,
Ela chora aos pés de Jesus. Mas nesse terceiro encontro, Maria traz unguento de um nardo puro. E isso é extraordinário, porque Maria, ela vai oferecer ao Senhor o que ninguém tinha oferecido. Maria, ela tem uma revelação do Cristo naquela noite, ou naquele dia, não sei se era de dia ou se era de noite. Mas Maria vai ungir o corpo de Jesus. Aquilo era profético, porque ela estava fazendo algo, porque estava anunciando já a morte e a ressurreição de Jesus. Não era comum fazer isso. Só que quando ela quebra o vaso, e o perfume é derramado aos pés de Jesus, a casa se encheu com perfume. Marta entrou em desespero. O que está fazendo Maria? Judas correu e disse: nossa, nardo puro, isso dava para comprar muita comida para os pobres, para aqueles necessitados. Jesus disse: ei, Judas, deixe ela. Jesus estava dando uma ordem. O que ela está fazendo, vocês não tiveram a capacidade de fazer. Deixe ela. Por onde o evangelho for pregado, o nome dela será lembrado. Foram estas palavras de Jesus. Mas é importante nós não confundirmos essa atitude de Maria com a outra Maria, a outra mulher que também ungiu os pés de Jesus. O contexto ele é parecido, mas aquela Maria ungiu no início do ministério de Jesus. Essa Maria, irmã de Lázaro, é no final do ministério de Jesus que ela está ungindo os pés de Jesus. Jesus estava falando para aquela família: o que Maria está fazendo, vocês não entenderam, mas o nome dela vai ser lembrado, o nome dela vai ser lembrado por todas as gerações. Sabe que é interessante porque as escrituras, o texto vai dizer que Maria derramou unguento, ungiu os pés de Jesus, e ela pega o cabelo e vai secar os pés de Jesus. Você já derramou água na mesa? Suco, alguma coisa, lá na sua casa? Tentou já secar com o cabelo? Não dá, né? Não tem lógica isso. Isso não tem lógica. Você pegou provavelmente um guardanapo como esse, pegou um pano, porque tem mais poder de absorção. Mas agora pegar o cabelo não faz sentido, irmão. Sabe que Maria estava transmitindo uma mensagem para aquelas pessoas? Maria não estava apenas dizendo para Jesus. Maria estava falando para Judas, os discípulos, para Marta, para Lázaro e para Jesus. Enquanto ela está enxugando os cabelos de Jesus, ela está dizendo: Jesus, eu sei que isso não faz nenhum sentido, mas eu quero dizer para o Senhor, eu não tenho pressa de sair da tua presença. Eu não tenho pressa de voltar para os meus afazeres. Eu só quero uma coisa: eu quero estar aos teus pés, e na medida em que eu estou aos teus pés, eu quero te exaltar. Nosso problema nos dias atuais é que nós viemos num culto, e aí nós olhamos e dizemos: meu Deus, já é 9 horas e ele não para de falar, já está na hora de ir embora, amanhã eu tenho um monte de coisa para resolver. É a nossa correria do dia a dia, ela nos impede de encontrar-se com o Senhor e entregar a Ele a verdadeira adoração, o que Ele realmente merece. Será que o que realmente Jesus merece é 1h30 do meu louvor? É 1 hora só da minha adoração? Eu não faço muita questão, mas Maria está transmitindo uma mensagem e ela está dizendo: eu não estou com pressa de ir embora. Eu quero estar aos teus pés. Eu quero me relacionar contigo. Sabe, Jesus, no meu primeiro encontro com o Senhor, eu somente te ouvi. No segundo eu chorei, mas agora nesse terceiro eu quero te ofertar a minha adoração. Um ano todo de trabalho, uma vida inteira que eu guardei esse nardo puro, eu quero ofertar ao Senhor. Eu não quero sair desse lugar.
Sabe, irmão, a gente precisa entender que esse Deus em que nós servimos, Ele é um Deus de medidas maiores. Ele não é um Deus de um tamanho único. Não, Ele é um Deus que nos surpreende. Ele é um Deus de coisas novas. Ele é Deus de experiências novas. Ele é Deus de revelações novas, de graças novas, de milagres novos. Ele é um Deus de medidas cada vez maiores. E eu já estou encerrando essa parte, mas eu queria falar algo para você que me chama muita atenção. E eu já volto aqui para encerrar o assunto de Marta e Maria. Mas se nós olharmos para a Escritura, no ministério de Jesus, Ele ressuscitou 3 pessoas. E eu não estou incluindo a ressurreição dele. Mas Ele ressuscitou 3 pessoas no seu ministério. Primeiro, foi a filha de Jairo. Jairo foi correndo, encontrou Jesus e Ele ressuscitou essa menina que tinha horas que havia falecido. O segundo morto que Ele ressuscitou foi o filho da viúva de Naim. Um dia ele estava morto. E Jesus chega em Naim, na entrada da cidade, interrompe o cortejo fúnebre e ressuscita esse menino. O terceiro que Ele ressuscita, então, é Lázaro, que já está há 4 dias. Você percebe que a primeira estava horas morta, o segundo está há 1 dia morto, e o terceiro está há 4 dias. Deus é um Deus de medidas cada vez maiores. Eu não sei se você está entendendo, mas o que o Senhor está dizendo para você nessa noite é que Ele é um Deus de medidas cada vez maiores. O que o Senhor tem para a sua vida não ficou nesse tempo. O que o Senhor tem para a sua vida não é só um pouquinho, não é só algo pequeno, mas Ele é um Deus de coisas grandes. O que o Senhor vai fazer nesses próximos dias é coisas grandes. Eu acredito nisso. Eu acredito num novo tempo para esta casa. Eu acredito num novo tempo para a sua vida, irmão. E Deus é um Deus cada vez maior. As medidas dele são cada vez maiores. E quando os milagres acontecem, quase sempre a gente se surpreende. Quase sempre a gente fica estarrecido. Por quê? Porque o milagre que Ele tem para nós sempre vai ser maior. Quero convidar você a estar de pé nesse momento. Nesses encontros em que Jesus tem com essa família, Ele deixa algo muito claro para mim e para você. É que em todos esses encontros, Jesus queria se relacionar com esses irmãos, com essa família. Mas o fato de o Senhor querer se relacionar comigo e com você, isso é natural. Isso é desde o princípio de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus relacional. Eu e você fomos criados para o relacionamento. Então, quando nós vemos alguém muito distante, alguém não querendo se aproximar, se relacionar, alguma coisa está errada. Porque nós somos criados para o relacionamento. E Jesus, Ele tem o desejo de se relacionar nesses 3 encontros. Mas a grande verdade é que Marta, em nenhum momento ela quis um relacionamento profundo com Jesus. Marta, ela queria provar alguma coisa, para dizer: Jesus, eu estou fazendo para ti. Jesus, eu estou trabalhando para ti.
como se ela estivesse dizendo: o Senhor tem a obrigação de me abençoar, porque eu estou fazendo alguma coisa. Não é sobre isso. Mas Maria não, Maria ela não perdia a oportunidade. Maria ela não perdia o momento, ela não via a hora certa. E se nós observarmos, nos 3 encontros, Maria está aos pés. E Marta, como ela está? A cada encontro cada vez mais chata, cada vez mais preocupada, cada vez mais ansiosa. Sabe, estes são dias em que a igreja de Jesus precisa ouvir, ou voltar a ouvir Jesus dizendo: uma coisa só é necessária. Não dá para você ficar gastando a sua vida com coisas. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu essa boa parte. Isso não vai ser tirado. Isso vai continuar perdurando para os próximos dias, os próximos anos. E o Senhor, Ele está dizendo nessa noite, para mim e para você: aquieta o seu coração. Mas pastor, você não sabe, 24 horas é muito pouco para mim. Quando eu vou chegar em casa agora, isso vai demorar pelo menos umas 2 horas para minha mente desligar. Eu já estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. Mas Jesus está dizendo essa noite: uma coisa só é necessária. Só uma coisa é necessária. Se você estiver aos meus pés, toda essa tua ansiedade pelo dia de amanhã, quando você acordar, elas vão estar resolvidas. Não se canse pensando ou correndo atrás de coisas. Volte para os pés de Jesus. Volte para Ele, volte para Jesus. Escute o noivo dizendo: noiva minha, uma coisa só é necessária. Maria encontrou esse lugar. Maria encontrou o melhor lugar. O lugar mais alto que ela podia chegar era aos pés de Jesus. Eu não sei se você está entendendo, mas se você tem esse desejo, há uma noite, há uma oportunidade de nós tomarmos uma decisão. Ou nós continuamos correndo de um lado para o outro, tentando provar alguma coisa para Jesus, ou a gente toma a mesma atitude de Maria e corre para os pés de Jesus. Eu não tenho dúvida, Jesus está na casa. Eu não tenho dúvida, Jesus está aqui. E essa escolha é sua. Ou você fica correndo, ansioso, desesperado, preocupado com o que tem que resolver amanhã, ou você corre para os pés dele. É você quem decide, irmão. Uma coisa só é necessária, Jesus está dizendo. Uma coisa só é necessária, e isso não lhe será tirado. Isso não vai ser tirado de você. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Basta olhar em teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros
Enquanto o pastor Lucas ministrava, eu comecei a vivenciar algumas coisas ali. E eu comecei a me perguntar para mim mesmo: é claro que Jesus iria ressuscitá-lo. Eu conversando comigo mesmo ali, dizendo: é claro que Jesus iria ressuscitar a Lázaro. Marta e Maria fizeram perguntas a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, Ele vai ressuscitar. Mas se Jesus quisesse, Jesus também poderia fazer algumas perguntas. E uma até Ele fez, dizendo: aonde o puseram? Ele poderia, assim como Marta e Maria tinham uma expectativa dizendo: será que Ele vai ressuscitá-lo? Jesus poderia também ter uma expectativa dizendo: será que eles vão tirar a pedra? Será que eles vão desatá-lo? Você já viu que a gente fica numa expectativa daquilo que Deus vai fazer? Mas Deus também tem uma expectativa ao nosso respeito. E agora é a hora em que o Senhor está dizendo: e aí? Vai remover a pedra ou não vai? Vai carregar esse morto aí dentro de você até quando? Vai carregar esse morto aí dentro até quando? Ou vai remover a pedra hoje e vai deixar a vida entrar aí dentro? Sabe, o Espírito de Deus tem falado com tanta pessoa aqui essa noite, com tantas pessoas aqui essa noite. Mas tem pessoas que ainda estão dizendo assim: será que o Senhor vai fazer? E o Senhor está dizendo: será que Ele vai remover a pedra? Será que ela vai remover a pedra? Será que ela vai desatar as ataduras? Será que realmente você deseja, você quer que a vida de Deus te alcance? Eu quero orar essa noite. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida está aqui essa noite. Você se chama Cristo Jesus. Você não precisa mais perguntar se Jesus vai fazer. Ele está aqui essa noite. Ele vai fazer. Agora é com você. Você vai remover a pedra? Se você vai remover a pedra, saia do seu lugar e venha à frente agora. Você vai remover a pedra? Você vai deixar o Senhor entrar aí dentro? Você vai deixar o Senhor tocar em áreas da tua vida, áreas vergonhosas, nessa dor que você carrega, nesse sofrimento que você carrega, nesse desespero que está dentro de você? Você vai permitir que o Senhor toque? Você vai permitir que o Senhor, Ele faça com que aquilo que está atado, amarrado na sua vida, seja desatado aqui essa noite? Aleluia. Feche seus olhos. Pessoas ainda vão sair do seu lugar e ainda virão à frente aqui essa noite. O Espírito Santo está falando com muitas pessoas aqui essa noite. O Espírito Santo está falando com muitas pessoas aqui essa noite. Tem pessoas carregando morto dentro de si há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. O Espírito de Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Você pode fechar os seus olhos. Ninguém precisa ver quem está saindo do seu lugar e vindo à frente. A ressurreição e a vida está aqui essa noite. A ressurreição e a vida está aqui esta noite. Aleluia, 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 aleluia. Não é sobre fazer perguntas, é sobre remover o que precisa ser removido, é sobre retirar o que precisa ser retirado, é sobre não mais carregar esse desespero, esta dor, esse sofrimento. Espírito de Deus,
Espírito de Deus, nós oramos aqui esta noite. Espírito Santo, Espírito de Deus, o Espírito Santo vai te encontrar aí, ele vai te encontrar aí. Espírito de Deus, nós oramos aqui esta noite. Oramos por Martas que vivem tão ocupadas, tão desesperadas, tão ansiosas. Oramos por Martas esta noite. Crise de ansiedade, desespero, dor do corpo, aperto do peito, coração acelerado. Nós declaramos esta noite: a tua segurança está em Cristo Jesus. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Nós oramos por Marias aqui esta noite. Uma igreja relacional contigo, uma igreja que quer estar aos teus pés, uma igreja que quer confiar no Senhor, acreditar no Senhor, descansar no Senhor. Mas nós oramos também por Lázaro aqui esta noite. Tudo que está morto ou estava morto na tua vida, tudo que estava morto na tua casa, na tua família, que o sopro de Deus, o zoe de Deus venha sobre você, venha sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Todo espírito de morte, todo espírito de morte, você que uma voz tem falado ao teu ouvido, tira a tua vida, é melhor morrer. Espírito de morte, eu te dou uma ordem agora, solta essa vida agora, solta agora, solta essa vida agora, solta essa vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que tem ouvido vozes de noite, você que tem tido pesadelos, eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Saia desta casa, saia desta família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, feche seus olhos. Feche seus olhos, levante suas mãos. Cleo, vem cá, Cleo, por favor. Aquela moça que está sentada ali, Cleo, de preto, eu preciso que você ore por ela. Ali no meio, Cleo. Enquanto eu orava aqui, eu vi um espírito. Aquela que está sentada ali, Cleo, a que está sentada. Entra aí, Cleo, entra aí que você vai encontrar ela. É essa que está sentada, eu quero que você ore por ela. Enquanto eu estava orando aqui, eu vi um espírito de medo, de pavor tão grande, tentando tomar a sua vida, querendo trazer nesses dias desespero. Eu não conheço você, eu não sei o que você está vivendo, mas em nome de Jesus, toda a igreja, levante suas mãos, feche seus olhos, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Todo plano de Satanás, toda estratégia de Satanás, nós destruímos agora, nós colocamos por terra agora, em nome de Jesus. Esta palavra, segure as suas mãos, não pare de orar. Esta palavra foi pontual essa noite. Esses são dias que pessoas estão sendo literalmente atacadas por crise de ansiedade, pânico, pavor, medo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos agora o poder do nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. Sorracatarabacalarabaxê, Oleramande, Orebaia, Soriacalarabachê, Zaragaio, Sorio, Reabacé. Toda resistência e todo projeto dos infernos caiam por terra em nome de Jesus. Espíritos aterrorizantes, nós destruímos, nós aniquilamos. Sorracatarababaxê, sorracatarabaxê, sorracatarabarabaxê. Sorracalarabarabaxê, sorracalarabarabaxê. Glória a Jesus. Amém. Pega essa palavra, irmão, e vá viver ela. Não tenha dúvida, Jesus vai ressuscitar. O que precisa ser ressuscitado, Ele vai ressuscitar. Mas há uma expectativa de Jesus, se você vai remover a pedra. Remova tudo que está no caminho de Jesus, para que Ele acesse a sua vida. Amém? Que o amor do Pai, que a graça do Filho, que a bondade do Espírito Santo e a consolação e a comunhão dele seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Deus os guarde. Vá em paz e na paz e tenha uma excelente semana, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.